Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso programa Dominando a Semana. E hoje nós vamos falar aqui sobre os 3 pilares bases para a gente alcançar as nossas metas. Vai entrando aí, manda o aviãozinho. Vou colocar aqui o título para ficar fixado para o pessoal que entrar. Espera aí que eu não estou conseguindo. Só um minutinho que eu não tô conseguindo escrever comentário aqui. Quer dar uma ajudinha aqui, meu time técnico? Tá. Oi, Su, Roseli. Bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Eu não tô conseguindo escrever aqui, ó. Então deixa. Eu vou entrar no meu, escrevo, aí você vai fixar no comentário. Tá bom. Oi, Mizinha, tudo bem? Tô muito feliz que vocês estão aqui. Hoje é o primeiro episódio da série Domine a Sua Semana. Eu vou começar a fazer essas lives todo domingo, às 19 horas, dando dicas aqui e trazendo conceitos aí para nos ajudar a batermos as nossas metas, vencermos a procrastinação. E hoje vamos falar desses 3 pilares base para a gente alcançar essas metas. E primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter começado aqui falar mais desse assunto. É um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto que eu vivo, né? É um assunto que me trouxe muita transformação e chega uma hora que isso não consegue mais ficar retido na nossa vida, né? Então eu venho aqui, né, começando, a gente está só começando, eu venho trazer esse conhecimento para vocês destravarem coisas também, atingirem os objetivos de vocês e viverem aí uma vida plena, né? Então eu vou passar bastante coisa para vocês. Eu vi aí que a Drica entrou, Verinha, a Van, um beijão para vocês, estou muito feliz que vocês estão aqui e eu estou muito feliz por eu estar aqui com vocês para passar todo esse conhecimento. Manda um aviãozinho aí para quem você acha que vai gostar desse assunto, sobre metas, sobre como vencer a procrastinação. Fala, Lê, bem-vindo. Eu creio que vai ser muito bom para vocês, com certeza alguma coisa vai agregar na vida de vocês. Como eu falei aqui, hoje é o primeiro episódio dessa série Domine a Sua Semana. Eu vou fazer todo domingo para ajudar vocês, a vocês ganharem um gás aí, para vocês começarem a semana voando, hein? Para não ter mais desculpa de não bater meta, de procrastinar, beleza? Então vamos lá, estão preparados? Eu quero que vocês vão interagindo aí comigo, para eu saber se tá fazendo sentido. Vocês vão mandando se vocês se identificam. Espera aí que estão me ajudando aqui a fixar o comentário. Muito obrigada. Meu time aqui. Foi, né? No menu ali. Tá, fechou. Então vamos lá, gente. Quem aí tá querendo saber esses 3 pilares básicos pra gente alcançar as nossas metas? Hã? Vamos lá, então. Primeiramente, eu quero dizer que parece que assunto de meta, procrastinação, vai ser um assunto muito superficial, né? Coisas só técnicas, metodologias. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês é que a gente vai em águas muito profundas, né? Não só metodologias e dicas e coisas práticas eu vou dar pra vocês, sim, eu vou dar. Mas também a gente vai mergulhar aí um pouco mais fundo do que isso. E eu vou explicar por que a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nos próximos minutos aí. Então vamos lá, eu considero esses 3 pilares fundamentais para a gente atingir todas as nossas metas, sejam elas primárias e secundárias, né? Eu já falei aqui numa live que eu fiz no começo do ano que existem essas metas primárias e secundárias, né? As primárias, elas são básicas para a gente atingir as secundárias, né? Depois eu vou fazer mais lives e vídeos sobre isso, mas o ponto aqui hoje são os 3 pilares e eu quero que vocês anotem conforme eu for falando, vão refletindo, vão entendendo aí se faz sentido para vocês, o que vocês precisam refletir sobre isso. E você pode me perguntar, né, como é que você descobriu isso, Lívia? E eu descobri isso com experiência, vivendo na prática, estudando muito. As experiências me trouxeram aprendizados, reflexões, cursos, imersões, muitas coisas, tudo que eu vivi, né, nesse processo, vamos dizer aí, de 10 anos, me trouxe até onde eu tô hoje. Não parei, a gente não para nunca, na verdade eu tô só começando, eu falo, mas foram anos aí intensos, né, de um crescimento, de um abrir do coração, de querer me transformar mesmo para
ser quem eu sou e eu continuo nesse processo de crescimento. Então anota aí já o primeiro ponto a gente nunca para de crescer, a gente sempre tem que evoluir. Então já vai abrindo seu coração aí e saiba que se você acha que você já tá bom, você pode ficar melhor ainda, beleza? Tá fazendo sentido pra vocês? Vai comentando aí pra mim. E vamos lá. Qual que é o primeiro pilar? Tô ansiosa pra passar pra vocês, gente. Qual que é o primeiro pilar? Quem que imagina aí qual que é esse primeiro pilar? Esse primeiro pilar é o autoconhecimento. E você pode estar me perguntando, Lívia, o que tem a ver o autoconhecimento com metas? Tem alguém se perguntando aí, o que tem a ver metas, procrastinação, autoconhecimento? Tem alguém se perguntando aí o que tem a ver? Primeiro de tudo, os efeitos em nossas vidas e as nossas limitações, por exemplo, não alcançarmos metas, eles acontecem por causas mais profundas. E esse primeiro pilar de autoconhecimento, ele nos faz entender por que a gente não consegue bater essas metas. Por isso que eu falei aqui que a gente em águas mais profundas. A gente precisa entender coisas antes que estão nas nossas limitações. Porque às vezes a gente não consegue por coisas simples. Não bato uma meta por isso, por uma preguiça. Mas tem coisas que não funcionam porque a gente tem algum bloqueio, a gente tem alguma causa aí dentro da gente que a gente não identificou. Então o autoconhecimento leva a gente a se conhecer profundamente como Deus nos criou e pra gente conseguir atingir as nossas metas. Porque uma coisa é você colocar uma meta e demorar um tempo pra atingir, ter uma dificuldade é outra. Uma outra coisa é você passar a vida inteira querendo atingir alguma coisa e você não atingir. Esse tipo de meta que a gente demora para alcançar, aí com certeza tem algum problema que a gente tem que identificar através do autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento que eu quero passar para vocês? A gente precisa entender que a gente é filho de Deus, nós somos criados por Deus com um propósito e a gente foi criado de uma seguinte maneira, né? Nós fomos criados com um corpo, com uma alma e com um espírito, que é vivificado quando a gente confessa o nome de Cristo, né? Então, esse autoconhecimento, nada mais é do que você saber quem você é nessas 3 esferas e dominar sobre elas, né? Porque quantas pessoas não têm ideia de que são isso, mas têm ideia, mas não fazem nada, vivem a vida dia após dia, não se cuidam, não entendem que tem essas 3 esferas para cuidar, para dominar e acabam tendo uma vida, infelizmente, que não consegue bater metas. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento e dentro desse autoconhecimento, conhecer quem a gente é em Deus e que Deus nos formou com essa esfera de corpo, alma e espírito, certo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Coloca aí para mim. A Grazi falou, saber nossa identidade de Cristo é primordial. Com certeza, Grazi. E desenvolver a nossa consciência da nossa identidade. Não é do dia para a noite, agora eu sei quem eu sou. Não, é uma constância, é um desenvolvimento que a gente tem que ter e vivência, né? Não adianta nada a gente ter o conhecimento se a gente não aplica, isso não é sabedoria, né? Então, vamos lá. E aqui entra muitas coisas, né? Os cuidados, as conscientizações, as certezas. E eu não consigo falar tudo que tem em cada um desses pontos, corpo, alma e espírito, nessa live. São muitas coisas, são muitos detalhes, são muitos aprendizados, mas aqui eu quero dar um overview, um geral dos pilares básicos e em tópicos maiores, assim. Mas depois, com certeza, eu vou entrar nos próximos dias, nas próximas lives, nos vídeos que eu vou fazer. E vocês vão conseguir pegar cada detalhezinho. Então, vamos lá, ó. Continuando aqui. E, pra você fazer o básico, né? O que eu escrevo aqui, né? O básico bem feito, anota essa daí, ó. O básico bem feito nos guia para voos maiores. Então, a gente precisa ter essas 3 esferas bem exercitadas pra gente conseguir pular o primeiro nível, que é o nível básico, que a gente tem de conhecimento da nossa vida, do que a gente é, certo? Então, agora que eu já passei esse primeiro ponto, que é o autoconhecimento, se está fazendo sentido para vocês, eu quero passar uma tarefinha já para vocês começarem a semana, como é o nome aqui do programa, Domine a Sua Semana, para vocês começarem a sair do zero ou alcançarem o próximo nível de vocês, caso alguém já esteja aí decolando. Então, pensa aí, ó, como estão essas 3 áreas da sua vida? O seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, e vocês colocam aí alvos na semana de vocês para vocês refletirem, tá? Como estão as suas emoções? Você tem medos? Você tem algum resultado externo que mostra algo interno? Algum bloqueio? Vocês viram, né, que eu postei uma foto aí hoje
de alguns anos atrás, acho que uns 6 anos atrás, né, que eu tinha sobrepeso, né, eu cheguei a pesar 95 quilos, pra quem não me conheceu, e eu postei ali não falando sobre estética, né, pelo contrário, a estética é uma consequência, mas quantas vezes a gente não cuida da nossa emoção, a falta do autoconhecimento na nossa alma nos gera dores internas na nossa alma, conflitos, e isso é externalizado no nosso corpo, né? Como tem a ver isso? Uma questão interna me paralisa, eu não consigo sair do lugar e eu não alcanço as nossas metas. Viu como o autoconhecimento é sim um pilar importante pra gente bater as nossas metas? Faz sentido isso pra vocês? Comenta aí pra mim se tá fazendo sentido. Então, reflita aí na sua semana, como estão as suas emoções? Próximo ponto, como está a sua saúde física? Você vive no padrão da sua saúde? Você cuida de você? Você cuida da sua alimentação? Você pratica atividades físicas? A gente sabe que isso é básico, né? E por que a gente não faz? Alguém sabe me explicar por que a gente não faz? Ninguém sabe explicar, né? Ah, preguiça. Na verdade, a gente não faz porque a gente não tem o conhecimento, a gente não tem a consciência da importância que isso tem na nossa vida, no hoje e no futuro. E isso é simplesmente fundamental para a gente atingir as nossas metas e não procrastinar, né? A gente dá desculpa, né, Stephanie? E por que a gente dá desculpa, né? Quando a gente sabe a nossa identidade em Cristo, que é o nosso espírito, a gente sabe o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então a gente tem que acessar isso e fazer isso se externalizar na nossa alma através dos nossos pensamentos que geram as nossas ações, e o nosso corpo vai responder isso. Vocês veem que está tudo atrelado. Corpo, alma e espírito, nós somos esse ser perfeito, Deus nos criou assim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Ah, quero atingir metas mirabolantes, maiores, quero não sei o que. Beleza, é bom projetar, sonhar, mas enquanto a gente não resolver o básico bem feito, vai ser muito difícil você conseguir atingir seu máximo potencial, certo? Faz sentido para vocês? Para mim fez muito sentido. Como eu falei para vocês, o que eu passo aqui são coisas que eu vivi, que eu aprendi, que eu descobri que existe sim essa fórmula, né, de conscientização para a gente poder atingir os nossos objetivos. Então vamos lá. Terceiro ponto, já perguntei como estão as suas emoções. Vai anotando aí no caderninho para você refletir nessa semana. Se tem algo aí que te bloqueia, algum medo. Como está a sua saúde física, né? Eu entrei no site do governo no ano passado e lá tem quais são os parâmetros básicos da saúde, né, pela organização do nosso país, Organização Mundial da Saúde. E lá tem os parâmetros de saúde, uma boa alimentação, prática de atividade física, são coisas básicas. E por que a gente não faz? Por que a gente tem tanta dificuldade em fazer o básico bem feito, né? Então eu bato muito nessa tecla da gente fazer o básico bem feito no nosso corpo, na nossa saúde emocional e no nosso espírito, porque um não funciona sem o outro. Então a terceira pergunta: como está o seu espírito? Você tem se alimentado com a verdade? Ou o que você está na sua mente são só mentiras, notícias, o que está acontecendo aí fora? Isso tudo tem afetado você? Isso tudo tem afetado a sua vida? Não deveria, porque a gente tem controle da nossa vida. A nossa vida não pode ser controlada pelo externo, né? Eu vou falar mais isso no terceiro ponto, que é o terceiro pilar. Então, você tem praticado o que a palavra diz para nós vivermos? Vocês veem como uma coisa está ligada com a outra, né? A verdade, né? O que nós somos está no nosso espírito. E isso também está no nosso corpo e na nossa alma. E existe um padrão para a gente viver. Então, o primeiro pilar do autoconhecimento para a gente conseguir sair do zero e começar a atingir as nossas metas e sair da procrastinação é o autoconhecimento exercitado. Não adianta a gente falar, eu me conheço. A gente tem que se conhecer para a gente identificar as nossas limitações, agir em cima dessas causas, desses efeitos e conseguir avançar para o nível maior. Ah, Pérola, faça o básico bem feito, é isso aí. Então, assim, aqui é um geral desse pilar. Como eu falei para vocês, eu vou destrinchar muito isso nos próximos vídeos, nas próximas lives. Eu vou dar alternativas práticas para vocês, exercícios mais simples, coisas mais do dia a dia para a gente conseguir. Às vezes falando aqui parece que é fácil, sei que é difícil porque eu vivi isso, né? E a gente tem essa luta diariamente, mas com certeza eu vou passar aí mais ferramentas para ajudar vocês. Na live de quarta-feira eu vou passar uma coisa mais prática, uma metodologia de você projetar suas metas, né? Por metas prioritárias, metas atingíveis, não atingíveis. Então eu vou misturar muito essa parte de metodologia
com estratégica do autoconhecimento e desses outros 2 pilares que eu vou falar. Tá fazendo sentido para vocês? Então anota aí, para vocês fazerem essa semana. Refletir como estão essas 3 esferas do autoconhecimento. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Os 3 são totalmente interdependentes, né? Vamos aqui pro ponto 2 já. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Manda um joinha pra mim, uns comentários pra eu saber. Ponto 2, gente. Quem imagina aí qual que é o pilar 2? Básico pra gente atingir as nossas metas e parar de procrastinar e fazer o que tem que ser feito. Começa com P. O ponto 2, o pilar 2 chama propósito. Quem não tem um propósito bem definido, qualquer caminho vai. Qualquer caminho serve. Vocês já ouviram essa frase? Alguém falar? Eu já ouvi muitas vezes e isso é muito verdade. Quem não tem um propósito bem definido de vida, de meta, do que quer viver, você pode ter todas as metas traçadas, objetivos, dificilmente você vai alcançar, porque o propósito é o que nos alimenta para alcançar aquilo. É o propósito de vida. Por que a gente vive? Por que você faz o que você faz? Você já ouviu essa pergunta? Por que você faz o que você faz? Por que você vive desse jeito? Se a gente não tiver esse pilar do propósito bem claro, quem somos? Por que estamos aqui na Terra? Não adianta nada a gente ter meta e objetivo. É praticamente em vão. Porque se a gente não tiver isso na nossa consciência, é difícil a gente manter a nossa frequência, que também é uma das ferramentas para a gente atingir as nossas metas. E eu vou falar muito disso também. Tá fazendo sentido? A gente precisa ter muito clareza. E o nosso propósito, ele vem de Deus e volta para Deus, certo? Então, se a gente não tiver clareza do nosso propósito, não só como propósito individual, né? Cada filho de Deus tem um propósito, mas o nosso propósito como pessoas aqui, como ser humano, como cidadãos, né, do céu, como pessoas que vieram aqui para se transformar e transformar vidas. Se você não tiver esse propósito muito claro, tanto o seu individual como o seu como filho, muito dificilmente você vai conseguir, primeiro, traçar suas metas, né? Porque você não sabe onde você quer chegar, e depois você não vai conseguir manter. Então, primeiro pilar é o autoconhecimento, você ter a conscientização e conseguir exercer o equilíbrio entre essas 3 esferas, corpo, alma e espírito. Vai anotando aí. E o segundo pilar é propósito. A gente precisa ter clareza no nosso propósito, certo? Faz sentido para vocês? E eu já passei um exercício do primeiro pilar, que é vocês refletirem durante essa semana o que não está em equilíbrio ainda na vida de vocês, nesses 3 pilares de corpo, alma e espírito. E eu vou passar um segundo exercício aqui, porque eu creio que exercícios são muito bons para a gente conseguir colocar em prática. Então, já vai anotando aí, sai dessa live, já vai pensar durante essa semana, já coloca como uma micrometa você pensar sobre isso, identificar onde tem gaps, onde tem falhas ainda. E coloca esse segundo exercício, se você ainda não tem claro sobre o seu propósito, também sugiro você refletir. Nem que a sua meta da semana, do ano, seja isso. Descobrir o meu propósito. Não só seu propósito individual, mas seu propósito. Por que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço? Né? Então coloca aí, anota aí. Descobrir por que eu faço o que eu faço. E por que eu quero essas metas. Ou descobrir meu propósito para colocar as minhas metas, certo? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Vi que a K Cortes entrou. Estou muito feliz de ter vocês aqui para eu compartilhar tudo que eu vivo, que eu vivi, que eu decidi aqui começar a transbordar na vida de vocês. Eu sei que é um material sim transformador, é uma informação que sim, se escutada e praticada, vai dar muitos frutos na vida de vocês. E eu vou para o terceiro ponto já. Então, primeiro, para quem chegou agora, autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer. Segundo ponto, a gente precisa ter um propósito claro para a gente poder vencer a nossa procrastinação, fazer o que tem que ser feito. E o terceiro ponto é o domínio. Quem já ouviu falar sobre domínio? Todos esses pilares, autoconhecimento, propósito, tem a ver com domínio. Porque se a gente se conhece, se a gente sabe o nosso propósito, tem clareza e não tem domínio, não adianta nada. Eu falo que esse terceiro ponto, que é o domínio, ele fecha, ele amarra, assim, esses 3 pilares básicos, né, pra gente conseguir ter metas bem-sucedidas e acabar com essa procrastinação. Então, eu vou falar
É uma frase aqui de efeito que faz muito sentido. Eu me pergunto muito, me ajudou muito essa pergunta, e vocês sabem que perguntas são muito boas para nós mesmos, né? Nos faz refletir, olhar para dentro, porque a resposta está sempre dentro da gente. E a pergunta é, anota aí, como a gente quer dominar as coisas lá fora, alcançar as nossas metas se a gente não domina nós mesmos? Responde aí para você. Como a gente quer dominar as coisas lá fora e alcançar as nossas metas se a gente não tem um domínio próprio? Eu creio que, assim, o domínio próprio, né, sobre tudo, sobre as nossas emoções, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, ele é a raiz, ele é fundamental para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Vocês veem que, assim, eu falo que são 3 pilares básicos, porque são básicos para a gente conseguir fazer qualquer coisa na nossa vida, né, pra gente ter prosperidade, pra gente alcançar os nossos sonhos. São coisas que realmente eu chamo de pilares básicos, né? E esse ponto aqui é para clarear e mostrar que o autodomínio, né, o autogoverno é um ponto muito forte para atingir as nossas metas, né? A gente precisa dominar nós mesmos, as nossas vontades, que não são certas algumas vezes, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Por isso vai fazer que a gente vá em direção às nossas conquistas. Tá fazendo sentido aí para vocês? Então anota aí. Autoconhecimento, propósito e domínio. Sendo que o domínio não é que ele é o mais importante, mas sem o domínio a gente não consegue alcançar nenhum desses outros pilares. Vou repetir a frase se você entrou agora. Como a gente quer dominar as coisas lá fora, alcançar as nossas metas se a gente não tem domínio sobre nós mesmos? Dá uma refletida aí. Você tem domínio sobre você? Você tem domínio sobre o que você come? Você consegue se dominar? Ah, eu tô com vontade de comer isso, vou conseguir, não vou dominar, não vou comer. Tem um médico que fala assim, se você não domina aquilo que você coloca na sua boca, que você se alimenta, como que você vai dominar todas as outras coisas? A gente tem que dominar. A gente tem que dominar sobre as nossas emoções, a gente tem que dominar sobre o que a gente escuta lá fora, para isso não afetar os nossos resultados na nossa vida. A gente tem que dominar sobre tudo, principalmente sobre nós mesmos, né? E eu falo assim, quando você não está dominando alguma área da sua vida, tem alguém ou alguma coisa dominando para você. Se você não tem resultado em alguma área da sua vida, é porque você ainda não teve o conhecimento sobre o que você tem que fazer, ou porque você não está dominando, ou os dois. Muitas vezes é falta de conhecimento com falta de domínio. Então, esse pilar do domínio, ele é muito forte e ele precisa ser exercitado todo dia. Você pode me perguntar, Lívia, é do dia para a noite que eu crio domínio e vou dominar sobre tudo, sobre mim mesma e alcançar minhas metas? Vocês acham que é do dia para a noite? Não é do dia para a noite, gente. Depende de cada um. Não tem um... Ah, você é 1 ano, você é 6 meses. Não tem. Cada um é de acordo com o que se dedicar a dominar. O importante é você começar. Começa hoje. Se você tem falta de domínio ainda em alguma área da sua vida, começa hoje a dominar sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, sobre coisas, sobre áreas que você ainda não tem domínio, porque com certeza quando você domina uma coisa, isso te leva a dominar outra, e quando você vê, você está dominando sobre, você tem um autogoverno e você consegue ir em direção focada para sua meta, para o seu objetivo, você não procrastina por nada, porque você está dominando. Faz sentido esse ponto aqui para vocês? Domínio, autocontrole. Então vamos lá, temos todo dia uma luta diária conosco mesmo. Não fica triste se você não tem domínio, é normal a gente não ter domínio de algumas coisas, isso é exercitado, isso é criado, todos os dias existe uma construção de hábito, mas o importante é você começar, tudo é um processo, mas comece, coloca aí uma meta, essa semana eu vou dominar sobre tal coisa e você fica lá, fica batendo martelo, até você conseguir dominar, né? A gente tem todo dia, outra frase aqui, temos uma luta diária conosco mesmo, conosco mesmos, né? Eu falo que às vezes o seu pior inimigo não tá aí fora, o seu pior inimigo é você, que não faz o que tem que fazer, fica, né? Às vezes a pessoa fica infeliz porque não alcança as metas, não consegue ter uma satisfação de vida, uma realização pessoal, muitas vezes coloca a culpa nos outros e na verdade... não a culpa, né, mas porque não existe culpa, mas existe a autorresponsabilidade, é de nós mesmos. E quando a gente entende essa questão da autorresponsabilidade, que nós somos os responsáveis pelo nosso resultado hoje, somos os únicos capazes de redirecionar isso, aí vira uma chavinha. E isso é uma coisa que vira uma chavinha, a autorresponsabilidade. Ela vira uma chavinha
ou também é um processo, depende da pessoa. Autorresponsabilidade, eu virei uma chavinha, na verdade, eu aprendi isso no meu trabalho, eu não sei se ela tá aqui, a Vanessa, e ela me ensinou isso, você tem que ir lá e fazer, tá na sua mão, a responsabilidade é sua. Ok, chega de pôr culpados, a autorresponsabilidade é minha, eu aprendi isso no meu trabalho e graças a Deus eu aprendi isso rápido e trouxe isso pra minha vida, pude identificar áreas ali na minha vida que não estavam boas, pegar o domínio sobre aquilo e redirecionar e mudar meu resultado. É simples, a fórmula é simples, né? Fórmula entre aspas. O mais difícil é você fazer e assumir a autorresponsabilidade, né? Comenta aí se tá fazendo sentido, quem conhecia já a autorresponsabilidade. Eu sei que tem algumas pessoas que já ouviram sobre isso. Quero saber se você já pratica isso. E vamos lá, para o terceiro exercício aqui pra gente fechar. Então, se alguém entrou agora, a gente está falando dos 3 pilares para a gente alcançar as nossas metas e parar com a procrastinação. O primeiro já falei, autoconhecimento, se conheça, corpo, alma e espírito, tenha domínio e equilíbrio sobre essas 3 áreas. Segundo ponto, propósito, saiba qual é o seu propósito de vida, seu objetivo específico da sua vida, mas também como filho de Deus nessa terra. E desses 2 pontos, coloque aí nessa semana para você identificar o que não tá bom, para você começar a ter ações direcionadas nisso, porque não adianta nada a gente querer conquistar o mundo se a gente não conquista as nossas vidas, tá? Em primeiro lugar, começa dentro de nós. E o terceiro ponto, que é o domínio, quero passar também um exercício para vocês. E eu pus algumas frases aqui que eu vou ler, tá? Ó, tá fazendo sentido aí, Drica Cortes, que bom que tá testificando na sua vida, fico muito feliz, eu creio que isso serve para todos nós, né? Então vamos lá, exercício, anota aí, exercício sobre o pilar domínio para essa semana. Reflita, você domina sobre as suas emoções? Você consegue agir conforme o que é correto e não conforme as suas emoções lhe dirigem? Uma pergunta muito difícil essa, né? Você consegue se manter frequente naquilo que você precisa fazer? Olha essa pergunta. Essa pergunta já me doeu muito. Hoje eu consigo ser frequente na praticamente quase todas as coisas. Lógico que a gente está sempre no processo, mas quando você domina isso, você sente, né, que você tem essa força que vem de dentro. Você sabe quem você é e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso é uma verdade. Então, vamos lá, você consegue se manter frequente naquilo que você precisa? Porque tem coisas que a gente quer e tem coisas que a gente precisa. E existe uma diferença nisso. O que precisa, precisa. É básico, é fundamental. O que você quer, nem sempre é o que você precisa. Pega essa também. Você consegue manter o foco independentemente dos fatores externos e não se deixar influenciar por eles? Isso é uma pergunta também muito boa. Você tem esse domínio? Eu não vou dizer que é o mais importante, como eu já falei, esse ponto. Mas sem ele a gente não chega em lugar nenhum. Então, todo dia a gente tem que exercitar esse domínio próprio. E o domínio sobre todas as coisas, principalmente sobre nós. Então, anotaram aí a tarefa? Identificar se tem alguma coisa que você não domina ainda. Se tem alguma coisa que está te impedindo de atingir os seus objetivos. E passar ano, entra ano, e você com as mesmas metas no papel. Você usa o mesmo caderninho, você nem tem o trabalho de reescrever porque você não alcançou suas metas, porque você não dominou, porque você não autoconheceu quem você é, você não fez o que tinha que ser feito, você não identificou seu propósito. São esses os pilares básicos pra gente atingir aí as nossas metas, certo? Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, complemento, quiser falar alguma coisa, vou abrir esse espaço aqui agora para isso. Como eu falei para vocês, né? Cada pilar desse, ele tem uma tarefa para vocês fazerem na semana, né? Na quarta-feira eu vou voltar com uma live sobre metodologias mais práticas de colocar metas, né? Não vou falar muito dessa questão mais de pilares, mas com certeza eu vou destrinchar muito cada pilar desse, em cada conteúdo que eu fizer. O meu propósito realmente é trazer aquilo que fez sentido para mim, me ajudou a vencer essas questões, a dominar sobre esses pilares. Então eu vou dar o meu melhor aqui para vocês, quem precisar, lógico, dessas questões de crescimento, de atingir as metas, de parar de procrastinar, eu vou dar o meu melhor para vocês conseguirem fazer assim como eu consegui e consigo, e vivo nesse processo constante aí de melhoria. Então, não aceite quem você é hoje, você pode ser uma versão muito melhor amanhã,
Você pode ser uma versão muito melhor do que você era 6 meses atrás, uma versão muito melhor do que você era 1 ano atrás. A gente sempre tem oportunidade de crescimento na nossa vida. E crescer, se transformar e se tornar quem Deus quer que você seja é maravilhoso, gente. Eu vivo nesse processo e é muito gratificante. A gente sobe um degrau maior a cada vez e não tem nada melhor do que isso. Beleza? Faz sentido pra vocês? Se alguém quiser falar alguma coisa, aproveite agora. Se vocês estão gostando, fala aí se vocês estão. E eu quero trazer aqui uma novidade pra vocês. Se você tá gostando, né, desse tipo de conteúdo, eu criei um canal no Telegram. O link tá lá na minha bio. E eu vou mandar resumos de lives, eu vou mandar complementos de lives que eu vou fazer. Eu vou mandar avisos, materiais complementares, coisas práticas pra ajudar vocês no dia a dia, nessa questão de metas e procrastinação. Então, se você tem interesse, lá no link na minha bio, tem um linkzinho lá para você clicar e você entra lá no canal do Telegram e eu vou continuar mandando conteúdo lá, antes de live, depois de live, quando eu achar que tem alguma coisa legal para compartilhar com vocês, com o objetivo de ajudá-los, beleza? Então, é isso. Se vocês ficaram até agora, eu creio que vocês gostaram. Eu tô muito feliz, eu tô me sentindo muito realizada em poder estar compartilhando isso com vocês. É algo realmente do meu coração, algo que eu vivo, que eu vivi, coisas que me ajudaram muito. Essa foi só a primeira live, como eu falei pra vocês, foi só uma pincelada do básico, dos pilares básicos, né? Tem muita coisa pra gente falar, estudar, aprender, a gente se ajudar, porque juntos nós somos mais fortes, né? Um ajudando o outro, um puxando o outro. Esse é o nosso maior propósito, né? A gente se ajudar, a gente trazer coisas que vão agregar na vida do outro. E eu tô aqui para servir de exemplo, né, nas coisas que eu já conquistei, ajudar vocês, porque todos nós podemos, nós somos totalmente iguais diante de Deus, e Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas, e a gente tem que ter sempre esse coração de querer ser o melhor e ter o melhor, que é o nosso direito, né? Então, obrigada, eu vou acabando por aqui, ó, são 7h36, vocês viram que foi um conteúdo rapidinho, dinâmico. Se precisar, assiste de novo, vai fazendo anotação, aproveita que a gente tá no começo do ano, pega um caderninho novo, começa, escreve lá suas metas, as coisas básicas que você tem que fazer, procura ajuda se você precisa de uma ajuda profissional, tem esse reconhecimento, essa humildade de procurar ajuda. A gente precisa de ajuda em algumas áreas. Se precisar de alguma coisa e eu puder te ajudar, manda uma mensagem aí, mas eu creio que os conteúdos que eu vou continuar postando aqui vai continuar agregando na vida de vocês, e eu tô muito feliz por vocês estarem aqui recebendo isso, é muito gratificante para mim. Obrigada, a Drica, a Debbie, a Ângela, a Adriana Simones, fico muito feliz, obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo, e é isso, queria agradecer de coração. Se precisar, assiste aí de novo, mas não deixa de fazer, não deixa de essa semana, ó, amanhã é dia 18, vamos aí para um meio do mês, do primeiro mês do ano. Esse é um ano de conquistas, é um ano de restauração de tudo que Deus valoriza. Vamos aproveitar aí que Deus quer restaurar várias coisas nas nossas vidas, eu creio. Vamos estar atento ao que Deus quer restaurar e fazer aquilo que tem que ser feito, porque a parte dele, ele já fez, beleza? Rena, que bom que você gostou. Reveja a live e peguem um caderninho, anotem e bora, ó. O nome desse programa aqui é Domine a Sua Semana, então comece hoje, domine na sua semana, domine sobre você mesmo, tá bom? Obrigada, gente, um beijo, uma excelente semana pra vocês, que vocês dominem sobre tudo, principalmente sobre vocês, tá bom? Até a próxima, quarta-feira, meio-dia, eu volto com mais uma live aqui.